Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Sandro Costa Informática. Hoje quero estar falando aqui sobre dispositivos móveis, porque você deve atentar bastante para esse assunto no momento em que eu estou gravando agora esse vídeo, né? Até mesmo anterior a esse vídeo. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque os dispositivos móveis, eles têm crescido muito, bastante mesmo, absurdamente, tá? De uma forma muito absurda. Então nós temos aí uma média de acesso aí talvez aí uns 230 milhões, mais ou menos, vamos colocar entre 220 milhões, 240 milhões de acesso aí, né, de acesso ativos na internet. A gente tem aí essa média de acesso, tá? 70% desses acessos, todos eles conectados à internet. A gente pode pensar aí que, segundo a pesquisa do IBGE, em 1º de janeiro de 2023, já estaria uma média aí de 207 milhões de habitantes, tá? É o que a gente tem no nosso país. Bom, talvez esteja até um pouco mais aí, já com 208 milhões. Mas se você pegar uma média de 220 a 240 milhões de linhas, né, de acesso, né, de celulares acessando a internet, dispositivos acessando a internet, você vê que já é mais do que a maioria. Supõe-se aí que talvez não são todas as pessoas, mas muita gente tem mais do que um dispositivo conectado à internet. Isso tem aumentado muito. Hoje você já tem aí um relógio, né, que se conecta à internet, tem aí a Smart TV, a pessoa tem um computador, nem todos têm um computador, ok? Mas muitas vezes a pessoa tem um computador, tem tablet, tem um celular, muitas vezes ela tem uma impressora conectada à internet. Então tem pessoas que têm mais do que um dispositivo conectado à internet, e algumas pessoas só têm apenas um. É claro, a gente sabe disso, que não são todas as pessoas que têm mais do que um. Que de todo esse acesso que tem à internet, 50% deles são smartphone. 50% são smartphone. Você pode parar para pensar que, por exemplo, as pessoas que estão se adaptando hoje a esse mundo digital, né? A maioria delas, por exemplo, de idade, pessoas que não mexem com computadores, você pode perceber que as pessoas idosas, por exemplo, elas não têm um computador, elas não têm um notebook, elas têm um celular. Então, de todo esse acesso que eu falei, 50% desses acessos é tudo dispositivo mobile, tá? Tudo dispositivo móvel. Por isso que a gente tem que falar bastante sobre esse assunto, tá? Então, ele está muito presente hoje. Falando de comércio eletrônico agora, que cada vez mais tem ganhado aí a confiança das pessoas, né? O comércio eletrônico, que está cada vez mais seguro. Pegando aí 50% dos brasileiros já fizeram entre 2 a 5 compras usando o smartphone, tá? 30% fizeram compra aí 6 ou mais, tá? 30% das pessoas, se você pegar, já fizeram 6 compras ou mais através da internet. 46% dessas pessoas consultaram seus dados bancários, tá? Ou coisa semelhante, tá? Fizeram transação, coisa do tipo. Então imagine que as pessoas estão cada vez mais seguras. Elas estão cada vez mais seguras de usarem o poder da internet, esse meio digital, né? Usar o aparelho que está na mão. É muito mais cômodo isso, né? Imagine você pegar um carro e ir no centro da cidade, muitas vezes, entrar dentro de um banco. Quanta gente pegou aquela saidinha, a pessoa sai do banco, tem um bandido, um elemento ali te esperando a mais, como tá as coisas hoje em dia, né? Esses direitos humanos, parece ser mais direitos humanos dos bandidos, né? Porque a pessoa ali leva um tiro muitas vezes, porque foi pegar um dinheiro tão suado ali, e depois, no final das contas, ela fica desamparada, né? E quem acaba sendo mais protegido é a pessoa que acabou matando alguém ou roubando aquela pessoa. Então, é muito mais cômodo você hoje na sua casa, com um cafezinho, com um suco, tomando alguma coisa ali, no sofá, olhando
o seu saldo bancário, fazendo uma transação, fazendo um depósito, fazendo um Pix ali naquele momento, tá? É muito mais cômodo. E ainda mais quando você já fez isso várias vezes, você nunca teve nenhum problema, tá? Você começa a ganhar cada vez mais confiança. As pessoas começam a fazer transações bem baixas, daqui a pouco elas estão fazendo transações altas, com valores bem altos aí, de carro, comprando terreno, entende? Já tá dessa forma já o nosso mundo agora, tá? E tudo isso através de um aparelho na sua mão. E falando sobre os dados, né? A quantidade de dados que vai tendo através de cada dispositivo, de cada pessoa, foi feita uma pesquisa aí da quantidade de dados e daria uma média de 11 gigas por cada dispositivo, de cada pessoa, tá? Isso aí entre 2022 e 2023. Eu acredito que mais do que isso, porque a pessoa que ela vê coisas simples no telefone, ela já logo desliga, acredito que até menos do que isso. Mas as pessoas que usam mais vídeos, que fazem downloads, esse tipo de coisa, eu acredito que tem mais do que isso, tá? Então, a média seria do consumo, na verdade, médio de dados, deveria chegar a 11 gigas por mês, tá? Seria por mês, a partir aí, né, de 2022. Então, já no momento em que eu gravo esse vídeo, provavelmente seja até mais do que isso, ok? E o termo usado na transação, comércio eletrônico feito pelo smartphone, na verdade, é o e-commerce, né? E-commerce. Então a gente tem o e-commerce, né? A gente tem o WooCommerce, que é o WordPress, tem o e-commerce, que é o comércio eletrônico, e tem esse e-commerce, que é o dispositivo mobile, né? Então a gente sabe que tem esse termo aí. Você pode fazer as transações, fazer o comércio aí pelo seu telefone, tá? E as pessoas têm se adaptado cada vez mais a fazer esse tipo de transação e comércio pelos dispositivos mobile, tá? Agora, afinal de contas, o que é o Mobile First? É como eu disse no início desse vídeo, Mobile First, ele na verdade é uma prioridade para o mobile. Porque o first é primeiro, né? First name, primeiro nome, né? Last name, último nome. Toda vez que você vai encher um cadastro aí num site, aí fala que você tem que colocar o seu first name, né? First name é o seu primeiro nome. E o last name é o seu último nome, ok? Então, mobile first significa mobile primeiro. É quando você começa a fazer, começa a desenvolver primeiro para telas pequenas. Isso é o mobile first, né? Você dá prioridade para primeiro fazer um desenvolvimento para telas pequenas e depois você vai pensar numa tela maior. Quando você fala do mobile first, telas pequenas. O design responsivo, ele é como se fosse, ele é o inverso, na verdade. Primeiro você vai fazer o desenvolvimento para telas de computadores, telas maiores, na verdade, ok? E depois você vai diminuindo ela, você vai adaptando ela conforme as telas vão diminuindo. Isso seria o design responsivo, né? Já, como disse, o mobile first, você primeiro dá prioridade para o mobile. E depois você vai pensar numa tela para computador, ok? Agora, por que é importante você pensar no mobile first no momento? Exatamente por causa dessa explosão que teve do dispositivo mobile. Até dizem que o primeiro propósito que teve ali do Steve Jobs era que cada pessoa no mundo inteiro tivesse um computador que coubesse na palma da sua mão. Ou seja, o homem já faleceu e de fato ele alcançou aquilo que ele queria, porque hoje um computador, a gente tem a visão de computador, esse desktop de mesa. Tem aí já as telas menores, que são o dispositivo móvel, um tablet, um smartphone, né, um iPhone, aí na sua mão, que ele praticamente já é um computador também e cabe na palma da sua mão. E você pode levar aonde você quiser um aparelho desse, ele é muito útil para nós, tá? E com essa expansão que tem,
também as pessoas começaram a falar, ó, vamos começar a trabalhar em cima do mobile agora. Então o mobile hoje ele tem aí um monte, infinitos aplicativos que você encontra, tá? Muitos aplicativos para vários segmentos, para você, pessoas que fazem exercício físico, para pessoas que trabalham com design. Você encontra lupa num dispositivo mobile, você tem a calculadora ali, você tem câmera, você tem para tocar a sua música, para ver suas fotos, para compartilhar com a rede. Você tem uma série, é muito, são jogos, é uma série de aplicativos que é usado na prefeitura, né, para prever o tempo. Olha, é muita coisa mesmo, tá? Então, com essa explosão que tem de desenvolvimento de aplicativos, de softwares para gestão, software para você poder gerenciar a tua loja, né, para gestão pessoal, desenvolvimento pessoal, para aprender outro idioma, para traduzir outro idioma. Gente, é muita coisa. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando sobre aplicativos que são para dispositivos mobile, né? Então, eles começaram a desenvolver isso aí, porque eles viram que, na verdade, o computador, o desktop, ele não vai acabar. A empresa sempre vai usar um computador desktop. Essa tela maior, ela nos dá aí um conforto maior para desenvolvimento, inclusive para desenvolver para mobile também. A gente pode desenvolver, pode usar aqui várias telas, quanto maior for para quem trabalha com design, com web design, com programação, é melhor para a gente. Então sempre vai existir o computador, ele nunca vai deixar de existir. Mas para quem não precisa disso, por que a pessoa vai ligar um computador na sua casa, sendo que ela tem na sua mão um dispositivo mobile e ela pode fazer tudo aquilo que ela precisa, ela tem ali nas suas mãos, né? Então não há necessidade. Então todo mundo tem um computador e tem um telefone celular. E muita gente tem um telefone celular, mas não tem um computador. Então todo mundo vai ter um telefone celular, certo? Então é interessante pensar no desenvolvimento para mobile. Então por isso que explodiu tantos aplicativos, tantos apps, né? Para que você possa baixar no teu telefone celular e usar ele e resolver os teus problemas, ok? Por isso que é essencial a gente pensar sobre essa questão. E outra coisa interessante também é que quando a gente fala de desenvolver para mobile, o mobile first, significa que você vai dar prioridade para o teu usuário, tá? Então, assim, você vai pensar no teu usuário. Quando a gente desenvolve para mobile first, a gente tem que pensar numa tela pequena, uma tela minúscula, uma tela pequenininha, certo? E eu vou colocar nessa tela o que o meu usuário mais precisa, o que não pode faltar para o meu usuário, de uma forma que a experiência que ele vai ter ao usar o aparelho vai ser uma boa experiência, né? Vai ser uma experiência agradável, vai ser confortável para ele, vai ter ao alcance das mãos dele, quando ele pegar um telefone com uma mão só, até onde alcança o dedão dele, por exemplo, o polegar. Então você vai pegar aquela parte da tela, que é a parte que é usável para ele com uma mão só, e você vai colocar os aplicativos que ele mais precisa. De repente, no momento em que ele só tiver com uma mão, ou a pessoa que só tem um braço, os aplicativos mais importantes devem ser aquele que, quando ele está com o celular na mão, ele usa o dedo e ele alcança aqueles aplicativos. Você vai pensar em tudo isso. E os outros aplicativos, por exemplo, que não são tão prioridade assim, você pode escondê-los ou você pode dispensá-los, tá? Você pode escondê-los e colocá-los, por exemplo, colocá-los em um menu mobile. Menu hambúrguer, na verdade. Aquele menuzinho hambúrguer, aqueles 3 tracinhos que você vê, que é onde você clica e ele vai abrir um menu e ali pode ter os outros recursos que você pode colocar no teu mobile, tá no seu celular. Então a pessoa não vê aquilo, ela não vai bater o dedo ali, não vai encher a tela dela, não vai ficar cheio de coisas na tela, mas quando ela clicar naquele botãozinho,
né, naquele botãozinho hambúrguer, abre-se para ela então algo que ela não encontra, que está escondido, e quando ela clicar vai abrir o recurso que ela precisa naquele momento. Então isso é pensar num desenvolvimento para dispositivos móveis. Sempre que você pensar em desenvolver para tela pequena, você vai pensar, você vai desenvolver um protótipo, por exemplo, né? Você vai estar desenvolvendo um protótipo ali, e esses protótipos que você vai desenvolver, que você vai passar esse protótipo para que ele possa ser testado por algum usuário, né? Pela equipe dos stakeholders, todos que são envolvidos com projetos, para poder ver se ficou bom, se ficou da forma que vai atender as pessoas que vão utilizar ali o seu software que está desenvolvendo, o aplicativo e assim por diante. Temos que ter isso em mente, que a tela pequena ela é limitada e não vai caber tudo. Então, essa tela pequena ela vai forçar você a priorizar o que é mais importante para o seu aplicativo, e assim você vai poder pensar bastante onde é que você vai colocar aquilo que é mais importante para a pessoa. Tá? 3 pontos importantes quando você pensa no desenvolvimento do mobile na tela pequena é o conteúdo. Tá? Então você fala, vou separar o conteúdo mais importante, aquilo que não é mais importante vou esconder, eu vou eliminar. Certo? A facilidade de navegação, aonde alcança ali, aonde está mais fácil de você alcançar com o seu polegar, certo? Usando com uma mão só. E depois, sim, com as duas também, ok? Então você vai olhar quando a tela está na sua vertical, quando está na horizontal. Você vai ter que ver tudo isso, projetar tudo isso. Você vai criar um wireframe, né? Você vai criar um protótipo, você vai pensar em tudo isso. E na simplicidade, tá? Não é você criar um aplicativo aí com coisas novas que foge da convenção. O que é convenção? É aquilo que a consistência, a convenção, elas estão meio que ligadas, né? A convenção é o quê? É você criar um aplicativo, criar um software que sejam meio que padrão, né? Padronizado com aquilo que a pessoa encontra em outro software. As pessoas estão acostumadas que o menu mobile, o menu hambúrguer, é aqueles 3 tracinhos. Se você colocar 3 bolinhas, a pessoa vai ficar meio sem entender que é aquilo, né? 3 pontinhos seria mais para configuração. Então os 3 tracinhos é o menu hambúrguer. Todo mundo quando vê os 3 tracinhos pensar que tem um menu, ele vai clicar lá. Então você sempre vai criar o teu aplicativo, o logo vai ali em cima, quando ele vira um dispositivo mobile, se eu criar o design responsivo que ele for descendo, né, para as telas menores, o logo depois ele acaba ficando no meio, alguma coisa do tipo assim, né? E aí quando ele chegar a mais ou menos aí uns 700 pixels de largura, ele vai virar vai sumir aquele menu grande que tem, visível, vai virar um menuzinho hambúrguer. Então você vai criando o seu aplicativo, o teu software, de uma forma que ele seja parecido com os outros. Porque tem que ser dessa forma, né? Tem que ser dessa maneira. Pode ver que a maioria dos mercados, onde fica o açougue? Fica no fundo, né? Quando a pessoa ela coloca o carvão, ela coloca o carvão sempre próximo ao açougue, próximo às bebidas. Quando as pessoas estão passando no caixa, é onde tem aquelas guloseimas, né? Os docinhos, os bombons. Fica ali porque é aquela hora que a pessoa acaba pegando essas coisas. Fica escova de dente, muitas vezes ali também. Alguns Presto Barba, né? Presto Barba não, mas é aparelho de se barbear, né? Vamos falar Presto Barba, que é a marca, né? Então, aparelho de se barbear. Então, é tudo meio que padronizado, sabe? Essas coisas, em todo lugar. Porque quando a pessoa ela entra dentro do local, quando ela entra dentro de um site, ela se sente à vontade, porque ela já sabe onde está o recurso que ela está procurando. E se você muda isso, você cria algo novo, ainda que fique mais bonito, a pessoa se cansa logo ali no seu aplicativo, no seu site, já logo ela não quer mais usar, ela não tem uma boa experiência. Então você tem que ter um padrão para criar as suas aplicações. Tá? É assim que funciona. O seu desenvolvimento ele deve ser padrão. Tá? Tem que ser padrão, tem que ser padronizado, porque dessa forma a pessoa ela vai se sentir à vontade. Quando ela entrar
no teu site, no teu aplicativo aí, né? No teu site, no teu landing page, ela já vai saber, olha, aqui é o menu hambúrguer, esses 3 pontinhos aqui é porque tem alguma configuração do site, ou coisa do tipo. O logo, esse aqui é o logo, se eu clicar no logo ele vai para home. Então ele vai ser meio que padronizado ali, ok? Você não pode mudar muito isso não, porque senão a pessoa se cansa, ela sai, ela não encontra, sabe? Você tem que sempre dar um feedback para a pessoa. Se ela vai para a página de produto, tem que estar marcada a página de produto, que ela está na página de produto, ela tem que ter uma ideia aonde ela está para não ficar perdida. Assim tem que ser. E você vai criar um wireframe, como eu estava falando. Um wireframe ele é um esboço da tua aplicação. Você pode fazer um esboço, por exemplo, manual, na mão mesmo, tá? Você pode criar um esboço na mão e você apresenta ali para o teu usuário, né? Através do esboço que você cria, vai dar para ter a ideia, olha, se você clicar aqui, você vai para tal página, se você clicar aqui, você vai imprimir um relatório. Você vai criar esse wireframe, existem algumas plataformas até algumas gratuitas que acaba disponibilizando para você, isso daí, você cria uma conta e você pode criar um wireframe ali, tá? Você pode criar um wireframe num Photoshop, num CorelDRAW, você pode criar um wireframe num PowerPoint. Então, é barato criar um wireframe, certo? Na mão principalmente, e sem muitos detalhes também você pode criar e apresentar esse wireframe para os stakeholders. E os stakeholders também vão ver esse wireframe e vão ter ali, tendo o wireframe, você tem uma ideia e você pode melhorar isso antes que você parta para a codificação, para o desenvolvimento, né? Por isso que é importante você criar o wireframe. O wireframe não tem muitos detalhes, mas nós temos 3 tipos de wireframes. Wireframes de baixa fidelidade, o de média fidelidade e o de alta fidelidade. Então, o wireframe de baixa fidelidade, ele não tem praticamente detalhe nenhum. Você vai criar um wireframe ali, você vai fazer um quadradozinho ali, uma ondinha ali, papapá, uma coisinha assim, ó, aqui fica uma imagem, né? Faz um risquinho ali, vai ficar um título. Então, isso aí é uma coisa bem básica, mas vai dar para ter uma ideia. Faz uma bolinha, aqui vai ficar um botãozinho, né? E aí você explica, clicando aqui, você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Clicando aqui, você imprime um relatório. E você tem o wireframe de média fidelidade, já tem um pouco mais de detalhe. E depois você tem o wireframe de alta fidelidade, que ele já bem mais detalhado, já dá até para ver melhor como vai ficar a aplicação, tá? Funciona muito bem isso é muito usado e muita gente de fato acaba utilizando o papel e um lápis para poder fazer ali. É uma boa prática, tá? Fazer isso, ok? E é barato, né? Tiver que mudar alguma coisa, amassou o papel, jogou fora ali, ou usou para poder melhorar a ideia. Muito simples, papel e tinta, não vai te custar muito isso, do que você ficar horas desenvolvendo alguma coisa aí, ou criando algo aí muito parecido com o real, de repente chega lá, a pessoa fala, não era isso que eu queria, né? Então é muito usado aí um rabisco mesmo no papel, é uma boa prática. Depois que você fez o seu wireframe, depois que você criou o teu wireframe, né, do seu aplicativo web, seu aplicativo aí, o próximo passo é a contratação de um design profissional. Né? O design profissional ele vai cuidar do design do seu aplicativo. Por exemplo, cores, tipografia, a parte de logotipo, tudo isso aí, né, as cores que são compatíveis, tem ali as cores que vai ser compatível, qual vai ser a cor principal da empresa, da pessoa. Tudo isso aí tem que ser visto por um design profissional, uma pessoa que está preparada para isso. Ou você contrata um design profissional para fazer isso, ou você mesmo vai ter que cuidar disso se você tem essa habilidade, se você é preparado para isso, você então pode cuidar dessa parte do design também, ok? Então, uma das ferramentas que tinha muito, que o pessoal usava muito, era o Balsamiq, né? Para poder criar ali o wireframe online, de uma forma online. Então, tem tempo aí que eu não vejo nada do Balsamiq, se quiser dar uma olhada, mas tem outras ferramentas também, ok? Acredito que muitas delas gratuitas que você pode estar usando para poder criar o seu wireframe. Então,
Eu quero falar para você que se você gostou desse vídeo, essa é a primeira parte, tá? Eu vou dar continuidade nesse vídeo, fazendo a parte 2 dele. Então essa é a primeira parte. Se você gostou, vou pedir que você não se esqueça aí de deixar seu like, fazer comentários, compartilhar. Se você não for inscrito, me dê essa honra de ser um inscrito no meu canal. Se inscreve no canal aí, ok? Isso ajuda bastante o canal a crescer e também é um incentivo para que eu possa estar colocando cada vez mais material de qualidade para você, me dedicando mais aqui nesse canal, tá? Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo!